Fala galera do primeiro ano, tudo tranquilo com vocês? Então, bora lá, ok? Isso daqui é a resolução, né, do formulário, ok? O testinho, tá bom? Do primeiro trimestre. Então, bora lá, vamos resolver, ok? Fazer um videozinho aqui para economizar tempo das aulas pela manhã, correto? Então, vamos, começando. O primeiro exercício do formulário era esse daqui. Para muitos, na verdade, não era esse exercício porque a ordem das questões eram aleatórias para cada um, tá bom? Mas no original, quando eu fiz, esse daqui era a primeira questão, beleza? Então bora lá. Um bloco de madeira, na verdade eu nem preciso ler muita questão, só esse daqui porque tem um textinho curto eu vou ler, tá bom? Um bloco de madeira desloca-se sobre uma superfície horizontal com velocidade constante na direção e sentido da seta, puxado por uma pessoa conforme a figura abaixo. A resultante das forças que a superfície exerce sobre o bloco pode ser representado por... Galera, a resultante das forças exercidas... A resultante das forças exercidas pela superfície. Galera, quais são as forças que a superfície faz sobre um corpo? Duas. A primeira é chamada de normal. A segunda força que a superfície faz é chamada de atrito. E se a pessoa está puxando o bloquinho para a direita, o atrito vai estar... contrário ao deslizamento, né, ao movimento de deslizamento. Então a força de atrito vai estar para a esquerda. E se a superfície causa essas duas forças, é porque a sua resultante é a soma dessas duas. E a resultante da soma dessas duas, ou seja, quando você somar essas duas, vai dar uma resultante assim, ó. Essa é a força resultante exercida pela superfície. Tá bom? Essa força resultante exercida pela superfície. Bacana? Resposta letra B. Acabou. Era essa a primeira questão. Bacana? Sem cálculo nenhum, pura teoriazinha. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Então, bora lá, galera. Nessa segunda questão, ele fala sobre um sisteminha de corpos onde ele dá alguns dados, tá? Ele fala que esse sistema foi puxado com uma força de 30 newtons, ok? E que as massas do bloco A é 4 kg, a massa do bloco B é 2 kg, e não fala a massa do bloco C. Bacana? Ele não fala a massa do bloco C. Vamos botar assim, ó, massa M. A gente não sabe quanto ele vale. Mas ele ainda fala que o coeficiente de atrito desses bloquinhos é 0,1. Mas qual o coeficiente de atrito, professor? Estático dinâmico. É só você ler que ele está falando que o sistema é acelerado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do meu sistema. Se o sistema está acelerando, é porque está em movimento. E se está em movimento, o atrito é o atrito dinâmico, ou também chamado de cinético. Portanto, esse coeficiente de atrito tem que ser isso, coeficiente de atrito cinético. Ou dinâmico, eu acho que eu normalmente uso dinâmico, correto? Então eu vou botar assim, dinâmico. Beleza? Então é isso. Pediu para adotar a gravidade igual a 10 também, né, de praxe. E vamos analisar as informações. Então, antes da gente partir para isso, bora já resolver esse sistema e bora calcular o que dá para calcular direto? Como é que a gente faz o sistema? O primeiro passo é determine todas as forças. Então, bora lá. Todos eles têm um peso, bacana? E todos eles têm uma normal. E como não tem nenhuma outra força, né, vertical nos corpos, e esses corpos não sobem nem descem, né, eles não se movem na vertical, e só tem essas duas forças na vertical, é porque elas devem se anular. Portanto, o peso de cada uma delas tem que ser igual ao seu normal. O peso do bloco A é 40 newtons. Não, eu vou escrever assim, a unidade medida, tá bom? Eu não ia escrever não, porque estava tudo sistema internacional, mas não tem problema. Olha só. Peso é 20. Normal vai ser 20. Ok? Qual vai ser o peso do bloco C? Não sei, mas é massa vezes gravidade. Lembrando que a gravidade vale 10. Quanto vai ser a normal? Massa vezes gravidade também. Ok? Porque, assim como todos, ela deve se cancelar. Bacana? E eu botei tudo de vermelho justamente para mostrar que elas se cancelam. E vou deixar de azul as forças que não se cancelam, que são as forças na horizontal. Já que na vertical já sei que todas se cancelam. Bacana? Então, bora lá. Quais são as forças que existem em cada corpo? O bloco A é puxado para frente, automaticamente ele estica a corda e puxa o bloco B para frente. Que ao ter a corda esticada, ele puxa o bloco A para trás, ok? E é a atração que existe entre essas cordas que é igual, pois elas são um par de ação e reação. Bacana? Então aqui ó, são dois vetores, tração T1, só que o valor delas são iguais, só que
as trações são diferentes, né? O nome são diferentes, né? É tração, que esse aqui é a tração que o A faz em B, e aqui é a tração que o B faz em A. Bacana? É a tração que existe na primeira corda, que é igual. Bacana? Uma é ação e reação da outra. Só que na hora que o bloco B é puxado para frente, automaticamente ele também puxa o bloco C para frente. Então aqui é a tração que o bloco B faz no C. E o C vai puxar o bloco B para trás, devido à sua reação. Tração que o bloco C faz no B. Ok? Essas duas forças são iguais, assim como essas duas são iguais. Só que as duas de trás são diferentes das duas da frente, ok? Elas são diferentes. Bacana? Ok? O par, ação e reação são iguais, só que os pares, um par é diferente do outro par, tá? Tá faltando uma força aqui, professor? Tá, porque a questão falou que tem atrito. Como todos os blocos sofrem atrito, então todos eles vão ter uma outra força puxando eles para trás. Tudo bem? É a força de atrito em cada um deles. Força de atrito no bloco A, força de atrito no bloco B, força de atrito no bloco C. Beleza? Quanto vale a força de atrito em cada caso? Força de atrito não é μ vezes a normal? A fórmula. Quando a gente está falando do atrito dinâmico, né, o atrito dinâmico, ele é sempre igual à fórmula, né, coeficiente de atrito vezes normal. Não é igual ao atrito estático, que é variável o valor dele, né? O atrito estático é variável, podendo ter um máximo. Okay? O dinâmico não, o dinâmico é constante, é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. E o coeficiente de atrito dinâmico é 0,1, e a normal depende de cada bloco. Então, bora ver qual é a força de atrito, por exemplo, no bloco A. Qual é a força de atrito no bloco A? É 0,1, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal dele, que é 40. Então, 40 vezes 0,1 dá 4 newtons. Essa é a força de atrito no bloco A. Qual é a força de atrito no bloco B? É o coeficiente de atrito no bloco B, que, como todos, é igual, 0,1, vezes a normal do bloco B, que é 20. 0,1 vezes 20 dá 2 newtons. Ok? E o bloco C? Qual é a força de atrito no bloco C? Força de atrito no bloco C vai ser coeficiente de atrito, 0,1, vezes a normal dele, que vale m vezes 10. Quanto que dá? 0,1 vezes m vezes 10. 0,1 vezes 10 dá próprio 1, correto? Então vai ficar assim, 1m, que é a mesma coisa que apenas m. Esse é o valor da força de atrito no bloco C. Pronto, fiz o primeiro passo, que é o quê? Determine as forças. Agora vamos para o segundo passo, que é o quê? Escreva as forças resultantes. Então vamos escrever as forças resultantes para o corpo A, para o corpo B e para o corpo C. Ok? Para o corpo A, qual é a força resultante no corpo A? Forças a favor da força resultante. Como o conjunto inteiro é acelerado para a direita, a força resultante é para a direita. Então eu vou fazer as forças para a direita menos as forças para a esquerda, que representam a força resultante em cada corpo. Então no corpo A, quem são as forças resultantes? Qual é a força resultante, né? Vai ficar 30, que é a força para a direita, menos as forças no sentido contrário, que é a atração de B em A, menos 4, que é a força de atrito. Isso é igual à massa dele, que é 4, vezes a aceleração do meu sistema, que é 2. Ok? Bloco B, qual a força resultante nele? Tração de A em B, menos a tração de C em B, menos a força de atrito, que é 2. Isso é igual a massa vezes a aceleração, que vale 2 também. E no bloco C, qual é a força restante? Forças para a direita, tração de B em C, menos forças para a esquerda, que é a própria força de atrito, que vale m, coincidente com a sua massa, tá bom? É igual a massa vezes a aceleração, onde a massa é m e a aceleração é 2. Observe o seguinte, galera. Tração de A em B e tração de B em A tem o mesmo valor. Posso chamar ela de tração 1, que é a tração na primeira corda ali, e a tração de C em B e B em C são para ação e reação, então elas têm o mesmo módulo. Posso chamar de T2, é a tração na segunda corda, tá bom? Repare que agora, olhando assim, eu vejo que eu tenho uma variável, duas variáveis, três variáveis. E quantas equações? 3 equações. Qual é o nome disso? Sistema, ok? 3 equações e 3 variáveis. Como é que eu resolvo? Normalmente essas questões de sistema
essas questões de sistema de conjunto de corpos, basta somar as equações. Então, corta T1 com T1, corta T2 com T2, tá? Posso cortar menos M com M, professor? Não, não pode. Eles não vão ser somados, porque quando você soma as equações, vai somar os termos da esquerda e os termos da direita. Então, esses M's nem sequer vão se somar. Bacana? Então, vai ficar aqui, ó, na esquerda vai ficar 30 menos M. 30 menos M não. Sobrou 30, sobrou menos 4, sobrou menos 2 e sobrou menos M na esquerda. Então, vai ficar 30 menos 4 menos 2 menos M é igual a, na direita, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. E 2M. Galera, 30 menos 4 menos 2 é 24. Né? 24 menos M é igual a 12 mais 2M, que é 8 mais 4. Beleza? Passo o M para lá, que está subtraindo, passa somando. O 12 passa subtraindo. Eu vou ter 24 menos 12 é 12, igual a 3M. Portanto, a massa vai valer 3. 12 dividido por 3, a massa deu 4 kg. Bacana? Ok? Ah, professor, sabendo isso eu já posso calcular tudo? Pode. Olha só. Pega a minha equação do corpo C, ó. T2 é igual a T2 menos M é igual a M vezes 2, não é? Substitui a massa por 4 já aqui, ó. Então, quanto é 2 vezes 4? 8, correto? Passa esse 4 aqui. Passa esse 4 aqui para o outro lado. Opa, outro lado, somando. E vai ficar assim, ó. Mais 4. Quanto deu T2, então? 4 mais 8? 12. Então, ó, T2 igual a 12 newtons. Então, já encontrei a massa. Já encontrei a tração na segunda corda. Qual é a tração na primeira corda? Pega, por exemplo, aqui, ó. Pega a equação do corpo B. Ok? T1 menos T2 menos 2 é igual a 2 vezes 2, que é 4. Substitui os valores, ó. T2 vale 12. Menos 12 com menos 2, isso daqui vai dar menos 14. Menos 14. Passo o menos 14 para lá somando, vai ficar mais 14. Com 4 vai dar 18. Então a tração na corda 1 deu 18 newtons. Pronto, encontrei todas as variáveis da minha questão. Agora, bora resolver? Olha só. Afirmativa número 1. Ele fala que a massa do corpo, ela é igual a 5 kg. Massa do corpo é igual a 5 kg, tá certo? Errado, a massa do corpo C é 4 kg, ok? Rapidinho. Ok, é porque eu esqueci de anotar as afirmativas aqui, né? Quais são certos, quais são errados, mas tudo bem, vamos só julgar. A tração no fio que une A e B tem módulo 18. Quem une A e B é o primeiro fio, né? É o que eu chamei de tração 1. É T de A em B, T de B em A. Eu chamei de tração 1. Vale 18. Tá certo. Afirmativa 4. A força de atrito que age no corpo A tem módulo igual a 4 newtons. Perfeito. 4 newtons é a tração no corpo A. 8. A tração no fio que une B a C é igual a 8. Errado. É 12. É a tração do segundo fio. Errado. 16, afirmativa 16. A força resultante no corpo C. A força resultante no corpo C tem módulo igual a 4 newtons. Corpo C, qual é a força resultante? Olha só. M vezes 2. Não é? M vezes 2. Qual é a massa? Massa é 4. Então, quanto deu a força resultante? Opa, calma aí. Eu li errado. Isso que eu tô achando estranho. Uai, tem alguma coisa errada. Ele perguntou do corpo B, né? Então, corpo B. Olha só, 2 vezes 2. Tudo bem? Força resultante aqui, ó, no corpo B. 2 vezes 2 é a massa do corpo B vezes a aceleração dele. Não precisava nem ter feito nenhum cálculo na questão para resolver essa. Tá bom? Porque ele já tinha dado a massa e a aceleração no início da questão. Então tá certo. Afirmativas corretas são a 2, a 4 e a 16. Bacana? 2, 4 e 16. Beleza? Ok? Então é isso. Então vamos para a próxima questão. Então bora lá. Terceira questão, né? Ele fala sobre essa caixinha, né?
que sofre uma força devido a um carrinho que faz uma força constante sobre essa caixinha. Então, quais são as forças que agem sobre essa caixinha? Uma força aqui na direção da rampa constante, um peso aqui que é constante e uma normal, que a normal sempre tem o valor necessário para tentar equilibrar o corpo, né? Assim, ok? Quando ele estiver em equilíbrio na direção dele, ele vai ter o valor necessário para equilibrar esse corpo. Então, repare que qual é o valor da normal? Ela é igual a componente do peso na direção y, ok? E a força de atrito, aliás, vai ter também uma componente px aqui, o peso, também vai ter uma componente chamada px, beleza? Px aqui. E, além disso tudo, ainda vai ter uma força de atrito puxando esse bloquinho para trás, ok? Porque ele considerou um atrito na superfície. Então, estão todas as forças. Beleza? Tem todas as forças no corpo. Bora lá. Entenda o seguinte. A força de atrito, ela depende da normal. E a normal, ela é o valor necessário para cancelar com o PY. Então, se o peso mudar, PY muda, normal muda, força de atrito também muda. Então, é uma reação em cadeia, ok? Então, vamos ver o que as afirmativas falam aqui, ó. Afirmativa número 1. A força de atrito depende da massa da caixinha. Bem, se a massa da caixinha mudar, PY muda, normal, consequente, muda, que é o valor necessário para equilibrar, ou seja, para cancelar com PY nesse caso. E, portanto, a força de atrito também muda, porque ela depende da normal. Então, depende? Certo, depende da massa, porque a massa altera o peso. Bacana? A força de atrito depende da inclinação independente, né? Ou seja, ele independe da inclinação alfa. Certo ou errado? Erradíssimo, porque se você muda a inclinação da rampa, você concorda que você vai mudar a decomposição do peso? A decomposição do peso depende da inclinação da rampa, certo? Se você muda através da inclinação da rampa as componentes do peso, você vai alterar automaticamente o PY, que altera a normal e, consequentemente, altera a força de atrito. Então, a força de atrito independe da inclinação? Errado. A primeira está certa, né? Aí a segunda está errada. Tudo bem? É dependente da inclinação, não é independente. Beleza? Terceira afirmação. A força resultante da... Considere as seguintes afirmações sobre as forças atuantes sobre as caixinhas de fósforo. 3. A força resultante depende da massa da caixinha. Bem, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Será que a força resultante depende da massa? Você pode pensar, professor, mas se a massa for menor, a força resultante vai ser menor. Ué, mas e se a aceleração aumentar, essa multiplicação pode dar constante e fazer com que a força resultante seja a mesma. O que eu estou querendo dizer para você? Que só olhar para essa fórmula não te responde. Você tem que interpretar. Bacana? Você tem que interpretar. A força resultante depende da massa da caixinha? Se eu mexer na massa, não vai mexer no peso? Ok? Vai mexer no PY, vai mexer no normal, vai mexer na força de atrito. Bacana? E vai mexer também no Px. E a força resultante nesse bloco, não é a força F menos a força de atrito menos o Px? Se a força F ela é constante, porque o carrinho aplica uma força constante, se você alterar a força de atrito e o Px, automaticamente você vai alterar a força resultante, ok? Até porque se você diminuir o peso, vai diminuir o Px e, portanto, também vai diminuir a força de atrito. E se você aumentar o peso, você vai aumentar o Px e vai aumentar a força de atrito. Ou seja, com certeza você vai mexer na força resultante ao alterar a massa, porque essa força F aqui nunca vai ser alterada, ela vai permanecer constante. E isso implica que a força resultante vai ser alterada quando essas força de atrito e Px, forem alteradas. Beleza? Só pensar o seguinte, quando essas duas forças aumentam, como a força F é constante, vai ficar um número constante menos um número que aumentou. Logo, o meu resultado vai diminuir. Já se essas forças aqui diminuem, eu vou estar pegando um número constante e diminuindo por um número cada vez menor. Logo, o resultado da minha subtração vai ficar um número cada vez maior. Bacana? Então, sim, a força resultante ela depende da massa. Certo? Tá? Então, item correto é a letra D? Não. O item correto é a letra C, que fala que a afirmativa 1 e 3 estão corretas. Bacana?
Agora bora para a próxima questão, onde ele está simplesmente perguntando a aceleração dos blocos. Então vamos desenhar as forças, ó. Tem peso aqui, tem tração, correto? Tração aqui, peso. Tem uma outra tração aqui que está puxando o bloquinho para frente, né? Vamos chamar de bloquinhos A e bloquinho B. Bacana? E o bloquinho A ainda possui atrito, porque ele está em contato com superfície que tem atrito. Tudo bem? Então ele vai ter uma força de atrito puxando para a esquerda. Bacana? Qual vai ser a aceleração então desse sistema? Só resolver a equação das forças resultantes, né? E fazer. Lembrando que o bloco A ainda tem o peso e a normal, beleza? Onde, se o bloco A não se move nem para cima nem para baixo, quer dizer que essas duas forças devem se anular. Bacana? Diferente do bloco B, onde o peso dele e a tração para cima não se anulam, já que o peso B não fica parado na vertical, ele desce. Diferente do bloco A, que fica parado na vertical. Por isso as forças se cancelam. Beleza? Ok? O bloco B vai acelerar para baixo. Tá? Por isso. Então, bora lá. Qual a força resultante no bloco A? Força resultante no bloco A é forças a favor da aceleração dele, menos forças no sentido contrário. Quais são as forças a favor da aceleração? Pensa, o bloco A vai acelerar para a direita, correto? Então vai ficar tração menos a força de atrito dele é igual a massa dele vezes a aceleração do meu sistema. Já o bloco B, qual é a força resultante no bloco B? É o peso dele menos a tração, que deve ser igual a massa dele vezes a aceleração. Bacana? Qual é o peso do bloco B? Massa vezes gravidade. Ok? E qual é a força de atrito lá no bloco A? Força de atrito vai ser μ vezes normal. Onde? Quanto vale o μ? Está escrito no enunciado como 0,2. Quanto vale a massa? Ou a normal? Normal é exatamente igual ao seu peso. Concorda? Porque no bloco A o peso e a normal dele se cancelam. E qual é a fórmula do peso? Qual é a fórmula do peso? Massa vezes gravidade. Então posso substituir assim. E eu já posso substituir a gravidade em todos os termos das equações? Posso. Vou substituir a gravidade por 10. Então, agora bora resolver essa questão. Bacana? Ele quer saber a aceleração dos blocos. Pensa comigo, na hora que eu somar essas equações, você concorda na hora que eu somar essas equações, vai cortar as trações? E eu vou ter que, olha só, quanto vale isso daqui? 0,2 vezes 10 dá 2. Então vai ficar menos 2m, ok? Aqui é mais 10m. Tudo isso é igual a, do lado da direita, quanto é MA vezes MA? Vai dar 2m vezes A. Beleza? Quanto é 10m menos 2m? Vai dar 8m. Isso é igual a 2m vezes A. Passo 2m para lá dividindo. 8m dividido por 2m, isso é o valor da aceleração, cujo qual vai cortar as massas, e 8 dividido por 2 é 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do meu sistema nessa questão, ok? Beleza? Isso daqui foi a questão que mais teve percentual de acerto. Bacana? A resposta é a letra D. Agora, bora para a última questão. E vamos agora para a última questão, uma questão bem teórica, bem interpretativa e bem elaborada com relação a uma pessoa, um paraquedista, né, pulando de um avião. Entenda o seguinte, quais são as forças que agem sobre um corpo quando ele pula do avião, ok? No início, ele tem só o peso. Ele tem força de atrito no início, considerando apenas o movimento na vertical, ok? Considerando apenas o movimento na vertical, ignorando a sua velocidade para a direita ou para a esquerda, que seria a direção para onde o avião está se movendo, ok? Na horizontal. Vamos analisar apenas as forças na vertical, analisar apenas o que acontece na vertical. Bacana? Veja o seguinte, quando o corpo começa a cair, não existe força de atrito. Por quê? A força de atrito do ar, ela segue a seguinte formulação. K, constante de proporcionalidade, vezes a velocidade do corpo ao quadrado. Quer dizer que para ter força de atrito no ar, você precisa ter velocidade para ter essa força de atrito. Quando você pula do avião, no momento imediato que você pula do avião, você não tem nenhuma velocidade na vertical.
após 1 milésimo de segundo, você passa a ter uma velocidade na vertical. Concorda? Então vocês concordam que no início, quem era a força resultante no meu corpo? Era apenas o peso. Mas aí passa 1 milésimo de segundo, passa a surgir uma força de atrito pequenininha, uma força de atrito do ar pequenininha, porque a velocidade aumentou e aí a força de atrito do ar passa a existir. Bacana? E aí a força resultante passa a ser força resultante menos força de atrito do ar. Então, faz sentido que na hora que ele pula do avião, a sua força de atrito é um valor alto. E conforme ele vai caindo, a sua velocidade vai ficando cada vez maior, sua força de atrito do ar vai ficando cada vez maior, e essa força de atrito do ar, ao ficar cada vez maior, vai diminuindo a força resultante, já que o peso é um número constante, ele não vai alterar. Então, se a força de atrito do ar vai aumentando, a subtração peso menos força de atrito vai gerando um número cada vez menor, e a força de atrito vai diminuindo. Só assim eu já anulo de primeira a letra C, já anulo de primeira a letra E, porque eles falam que a força de atrito no início vai aumentando. E a força de atrito no início vai diminuindo, porque conforme ele vai caindo, a força resultante vai ficando cada vez menor, já que a força de atrito vai aumentando e diminuindo a força resultante. Ok? Até que chega um momento que a força de atrito do ar se iguala com o peso, se anula com o peso. Ok? E o que acontece quando a força de atrito do ar se anula com o peso? Né? Ela fica com o mesmo valor do peso. Essa força resultante passa a valer igual a zero. Ok? E quando a força resultante do ar vale zero, ou força resultante, né? Ponto. Força resultante vale zero, quer dizer que a aceleração do meu corpo é zero. Né? Porque força resultante é massa vezes aceleração. Para a força resultante dar zero, é porque a aceleração deu zero. Certo? Quando um corpo tem aceleração igual a zero, quer dizer que sua velocidade é constante. Beleza? Então, no momento que a força de atrito do ar aumenta até alcançar o valor do peso, pronto, ali ele trava, que a velocidade não aumenta mais. Força resultante se torna igual a zero e a velocidade fica constante igual àquele valor. Então, tudo bem? Faz sentido isso? Então, a força resultante ela vai diminuindo até que se torne zero. Ok? Até que se torne zero. Até aí tranquilo. Aí ele fala que no momento que isso acontece, ele abre um paraquedas, ok? Ele abre o paraquedas, que é o instante TA. E o que acontece quando ele abre o paraquedas? No momento que ele abre o paraquedas, a área de contato do paraquedas, né? A pessoa está caindo, ela tem uma área de contato com o ar. Na hora que a pessoa abre um paraquedas, a área de contato com o ar aumenta muito. E, portanto, se a área de contato com o ar aumenta muito, quer dizer que o coeficiente de proporcionalidade está aumentando, né? A região que o ar tem para atritar com o corpo aumenta. Então o ar é mais fácil de atritar com o corpo de área maior. Então ele gera instantaneamente uma constante de proporcionalidade maior. Naquele instante, ó, o corpo estava caindo com velocidade constante. Então ele tinha uma mesma velocidade, uma mesma força de atrito constante. Ele estava caindo com velocidade constante, né? Porque ele já tinha alcançado o seu máximo. Na hora que se abre o paraquedas, a constante de proporcionalidade aumenta instantaneamente e a força de atrito do ar aumenta brutalmente. Na hora que essa força de atrito do ar aumenta brutalmente, ela fica maior do que o peso. E a força resultante passa a ficar para cima. A força resultante muda e ela passa a ser uma força resultante agora. Quanto que vale força resultante? Além de ser para cima, ela também vai ser calculada como a força de atrito do ar menos o peso. Ok? Força resultante agora vai ser para cima, depois que o paraquedas abre, e ela vai ser calculada como a força de atrito do ar menos o peso, que agora o maior é a força de atrito. Ok? E por causa da força de atrito ser maior, força resultante vai ser para cima, a aceleração vai ser para cima, contrária ao movimento, e quando a aceleração é contrária ao movimento, o movimento é retardado, ele vai freando. E conforme o paraquedas já foi aberto, a constante de proporcionalidade passa a ter um valor fixo agora, ok? E grande. Mas agora é fixo, tudo bem? Agora, depois que o paraquedas foi aberto, a constante de proporcionalidade não vai mais mudar, vai ficar constante. E, conforme o paraquedas continua aberto, a velocidade do corpo vai só diminuindo. Se a velocidade do corpo vai diminuindo, a força de atrito do ar vai diminuindo. E, consequentemente, se a força do atrito do ar diminui, aquele cálculo da força restante, que é a força de atrito do ar menos o peso, vai gerando um resultado cada vez menor, porque a força de atrito do ar vai ficando cada vez menor.
Então a força de atrito vai, a força resultante vai diminuindo, ok? Mas pensa, no início a força resultante era para baixo e agora a força resultante é para cima. O que vai implicar? Que o sinal da força resultante vai ter mudado. Antes do paraquedas ser aberto, a força resultante era para baixo. Foi diminuindo, 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 diminuindo até ficar zero. Mas ele era positivo, a força resultante era para baixo, ok? Já agora, na hora que você abre o paraquedas, a força resultante ela fica no sentido contrário, né? E na hora que você abre o paraquedas, a força resultante é aquela força resultante máxima, já que conforme o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo, a força resultante vai diminuindo de novo, até que depois de um tempo, a força resultante diminui tanto, a força de atrito diminui tanto, que ela volta a se cancelar com o peso, ok? Essa força de atrito do ar diminui tanto até que ela se iguala com o peso, essa resultante aqui volta a dar zero. Então, todo mundo entendeu? Força resultante era grande na hora que a pessoa pula do paraquedas, era grande para baixo. Conforme ele vai descendo, a força resultante vai diminuindo e vai continuando para baixo até que ela some. Depois que o paraquedas sobe, a força resultante vai para cima, ela é gigante. E aí o tempo vai passando e a força resultante vai diminuindo até que ela se torna zero de novo. Qual o único gráfico que representa isso? É o gráfico da letra B. Olha só, ele era positivo, bem alto, e foi diminuindo, 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 até se tornar zero. Aí abriu o paraquedas, e aí a força resultante ficou negativa, um valor gigante negativo. E aí, com o passar do tempo, o valor foi diminuindo, 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 e volta a zero. Professor, mas o gráfico está aumentando, como é que o valor está diminuindo? Lembra, aqui é a escala dos negativos, ok? Por exemplo, isso aqui é menos 5, aqui é menos 4, aqui é menos 3. Você concorda que se o gráfico está subindo, o valor está indo de menos 5 para menos 3? O módulo dessa força restante está diminuindo. Se era menos 5 e virou menos 3, o módulo da força diminuiu, ok? Então, independente do gráfico estar subindo, a força está diminuindo, a força resultante. Bacana? Tendendo a zero. Contrário, errado a letra D, porque ela fala que depois que o paraquedas abre, a força resultante fica zero. Não fica zero. Ela fica para cima e gigante e vai diminuindo ao longo do tempo. A letra A fala que na hora que o paraquedas abre, a força resultante ainda é zero e ela vai ficando cada vez maior de forma negativa, né? Ficando cada vez maior com o passar do tempo. Não, tá? Senão o corpo daqui a pouco começaria a subir, tá? E não frear, beleza? Então, letra A também está errada. A resposta é a letra B. Bacana, galera? Então, finalizado aqui.